A paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, que é poderosa e que é eficaz. Estamos trabalhando o livro de Esther. Hoje é o capítulo 2, para a glória de Deus. O título é Os planos de Deus se cumprirá. Eu não sei como está a sua vida, sua situação, mas os planos de Deus vai ser cumprido. Ontem a gente leu no primeiro capítulo, competição sem necessidade. Foi o que aconteceu com Vasti. E ali, orientado toda a sua equipe, ao rei aconselharam que ele procurasse outra melhor do que Vasti. E agora a gente vai ver aqui a história no capítulo 2 de Esther, para você entender que os planos de Deus se cumprirá. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Beth, está tão difícil, não tem saída? Tem. Para Deus tem saída. Satanás querendo ou não, os planos de Deus serão cumpridos na tua e na minha vida. Amém? Passado estas coisas, apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti do que fizera, do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os servos do rei que lhes serviam: busquem-me para o rei moças virgens e formosas. Aí começou uma nova história na vida do rei Assuero. Agora moças virgens e formosas para escolher a rainha. Veja a competição de Vasti, a atitude dela, a desobediência dela. A partir de agora não se fala mais em Vasti, porque toda desobediência tem um preço. Mas quando se está na posição que Deus quer, os planos dele serão cumpridos. Mesmo que eu e você não esteja entendendo nada. O que ele faz hoje na minha e na tua vida, amanhã a gente vai entender, para a glória de Deus. E ponha o rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajunte a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Agai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e desse-lhe os seus enfeites. O Senhor é tão lindo, tão grandioso, tão poderoso, que Ele sabe o dia de hoje, o dia de amanhã, o dia de ontem, Ele sabe tudo. E Ele sabia o que Vasti ia fazer. E Ele já estava preparando Esther para ir para o lugar de Vasti. Aí tem pessoas que dizem assim, não, Deus não separa. Não, Deus não separa não, mas o homem e a mulher às vezes é que separa. Por atitude inimpensada, traições, aí Deus aproveita para fazer os planos dele ser cumpridos. E ele sabia os projetos que ele tinha para Esther. E ele sabia o que ia acontecer com Esther. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. Isto pareceu bem aos olhos do rei, e ele assim o fez. O rei aqui representa o rei dos reis, que tem uma coroa de rainha para você. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simeia, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportaram Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veja que ele veio em cima de uma turbulência, né? Trouxeram o povo de Deus cativo e Mardoqueu veio. Às vezes a gente está cativo em algum lugar, estamos sem solução, mas é porque Deus transforma a maldição em bênção. É porque o lugar que você está vai ser favorável para você. Portanto, descanse, porque Mardoqueu veio para esse lugar com sua sobrinha de uma forma desfavorável. Mas Jesus já sabia o futuro dele. Glória a Deus. Esther criara a Hadassá, que Esther é filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela de presença e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Veja que Esther era órfã de pai e mãe, né? E Mardoqueu
ficou como tio e pai de Esther e começou a cuidar de Esther. Tudo isso o Senhor sabia. O Senhor conhece o caráter de Mardoqueu, o Senhor conhecia o caráter de Esther e o Senhor conhece o nosso caráter. Não adianta mentir, enrolar e estar na presença de Deus de qualquer jeito, porque Ele sabe quem é quem. E mentira, não se tem vitória. Com mentira não tem bênção. Mas Esther e Mardoqueu tinham caráter para a glória de Deus. Sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. Aqui diz que levaram Esther. Não dá muito para entender se foi vontade dela ou não. Às vezes eu acho que não foi vontade dela, nem de Mardoqueu. Mas às vezes a gente nem sempre faz o que a gente quer. A gente faz o que o rei quer. A gente faz o que está nos planos do Senhor. No início pode nos parecer doloroso, assustador, mas através dessa situação tem uma grande bênção da parte de Deus, para mim e para a tua vida. Do jeito que ele trabalhou na vida de Esther, de Mardoqueu, ele trabalha na minha e na tua. A gente não serve ao mesmo Deus? Então tenha calma, porque os planos dele serão cumpridos. Aleluia. A moça pareceu formosa aos seus olhos, alcançou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças aos melhores lugares da casa das mulheres. Aqui diz que Esther achou graça aos olhos do rei, e ela ficou ali, já com moças para cuidar dela. Porque o Senhor sabe como derramar graça na minha e na tua vida. O que foi que ele disse a Paulo, quando Paulo pediu para tirar um espinho da carne? A minha graça te basta. A graça do Senhor vem milagre. A graça do Senhor tem bênçãos. A graça do Senhor tem livramento. A graça do Senhor acontece coisas gloriosas. Aleluia. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. O que eu acho lindo aqui é que Esther já era uma moça obediente, porque Mardoqueu disse que ela não declarasse a parentela dela, e ela não declarou. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Foi ao contrário de Vasti, que desobedeceu à ordem do rei. Esther estava prestes a ser rainha, por ser uma jovem obediente, por ser uma jovem prudente. Todos os dias vamos ler o livro de Esther e a gente vai ver as qualidades de Esther. Deus quer cumprir os planos dele na minha e na tua vida, mas o que a gente tem que fazer, ele não faz não. Obediência, caráter, amor, respeito, nada de mentira. É com caráter refinado, é com obediência que vem vitória. Passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. A gente vê que Mardoqueu passeava de longe, porque ele cuidava muito bem da sua sobrinha, era sua filha, e ele se preocupava com ela. Você tem se preocupado em ser serva do Altíssimo? Você tem se preocupado em andar com a verdade, com santidade diante de Deus? Porque Ele quer cumprir os projetos dele, os planos dele. Mas o que eu e você tem que fazer, Ele não faz não. Chegando a vez de cada moça parar, vinha ao rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriria os 12 dias os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Veja que foi todo um protocolo para que Esther se preparasse para chegar diante do rei. Existe preparo de Deus. Quando você diz que está demorando, eu também, é porque o tempo de Deus, quando Ele dá a bênção, quando é os planos dele ser cumprido, tem uma preparação.
Vamos obedecer e aguardar a preparação, porque essa preparação de Esther foi para se encontrar com o rei da terra. E a minha e a tua preparação é para ter as vitórias lá de cima, do Rei dos Reis. Deixa ele trabalhar. Desta maneira, pois vinha a moça ao rei, dava-lhe tudo quanto ela desejava, para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. Veja que a mulher, quando via presente, ela pegava tudo o que quisesse. Mas às vezes nem tudo é necessário. A gente tem que ter cuidado em gastar muito, falta de prudência, porque é com ordem, com prudência que a vitória vem. À tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Segais, camareiro do rei, guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e se fosse chamada pelo nome. A moça só voltaria para o rei se fosse chamada pelo nome. O seu nome e o meu, Jesus vai chamar. Aguarde. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiali, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Agai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos os quantos o viam. Você está vendo que Esther não pediu nada? E todos acharam graça em Esther. Porque Esther era uma jovem prudente. Esther tinha sabedoria, foi bem criada por Mardoqueu. Aqueles que se atravessam na frente perdem o que tem de ganhar. Esther é prudente. Vamos ficar só na porta, nada de murmurar, nada de aceitar migalhas. Deixar o nosso rei trabalhar, porque na hora certa as bênçãos vêm. Amém? Amanhã daremos continuidade a essa história linda. Lembre-se, os planos de Deus se cumprirão na minha e na tua vida. Glórias ao nome de Jesus. A paz do Senhor.